o livro de 2 Samuel. Confira o vídeo de 1 Samuel, onde somos apresentados aos 3 personagens principais, Samuel, Saul e Davi. E também conhecemos a estrutura literária do livro, que apresenta 1 Samuel, então traça a ascensão e queda do rei Saul, em contraste com a ascensão do rei Davi. 2 Samuel conta a história de Davi como rei de Israel em 2 movimentos. Há uma temporada de sucesso e bênçãos, seguida por um grande fracasso moral e suas tristes consequências. E o livro termina com uma conclusão que reflete o bem e o mal na vida de Davi, gerando esperança em um futuro rei que virá da sua linhagem. O livro começa depois da morte de Saul. Davi surpreende todo mundo, compondo um longo poema onde lamenta a morte do mesmo homem que tentou matá-lo. E mais uma vez, o autor está apresentando a humildade de Davi e a sua compaixão. Ele é um homem que se aflige com a morte dos seus próprios inimigos. Depois disso, Davi experimenta uma temporada de sucesso e bênçãos de Deus. Todas as tribos de Israel vêm até ele e pedem que os unifique como seu rei. E a primeira coisa que Davi faz é ir até a cidade de Jerusalém, conquistá-la e estabelecê-la como a capital de Israel, dando a ela o nome de Sião. A partir daí, Davi vence muitas batalhas e expande o território de Israel. E depois de fazer de Jerusalém a sua capital política, ele quer fazer dela também a capital religiosa. E então, ele move a Arca da Aliança para dentro da cidade. E em 2 Samuel 7, ele diz a Deus que agora que Israel tem uma casa permanente, ele acha que a presença de Deus também deveria ter uma casa permanente. E ele pede se pode construir um templo para o Deus de Israel. Mas Deus diz a Davi: obrigada por essa ideia, mas na verdade eu é que vou construir para você uma casa, uma dinastia. 2 Samuel 7. Esse é um capítulo-chave para entender a história de toda a Bíblia, porque aqui Deus faz uma promessa a Davi. Da sua linhagem real virá um futuro rei, que irá construir o templo de Deus aqui na terra e elevá-lo até o reino eterno. E é essa promessa messiânica que é desenvolvida no livro de Salmos e também nos livros dos profetas. Esse rei que é conectado à promessa de Deus a Abraão. O futuro reino messiânico será a forma pela qual Deus trará a sua bênção para todas as nações. E é bem aqui, no meio de toda essa bênção divina, que as coisas dão terrivelmente errado. Davi comete um erro fatal. Não fatal para ele, mas para um homem chamado Urias, um dos soldados mais preciosos de Davi. Do topo do seu telhado, Davi vê a esposa de Urias, Batseba, tomando banho. Davi a encontra, dorme com ela, ela engravida e tenta esconder tudo isso assassinando Urias e casando-se com ela. É horrível. Então Davi é confrontado pelo profeta Natã e imediatamente admite o que fez. Ele está quebrado, se arrepende e pede que Deus o perdoe. E Deus o perdoa. Mas Deus não apaga as consequências da decisão de Davi. E como resultado dessa escolha terrível, a família de Davi, seu reino, tudo desmorona e faz dessa sessão uma história trágica, bem parecida com aquela da queda de Saul. Os filhos de Davi acabam repetindo seus próprios erros de formas ainda mais trágicas. Amnon abusa sexualmente de sua irmã Tamar. Seu irmão, Absalão, descobre tudo e o mata. Absalão traça um plano secreto para tirar seu pai, Davi, do poder e lidera uma rebelião em grande escala. E pela segunda vez, Davi é forçado a fugir da sua própria casa e se esconder no deserto. Só que dessa vez, ele não é um homem inocente. A rebelião termina quando o filho de Davi é assassinado. Ele parte o coração de seu pai e, mais uma vez, Davi lamenta a morte do homem que tentou matá-lo. Nos últimos dias de Davi, nós o encontramos de volta ao trono, mas como um homem quebrado e ferido pelas tristes consequências do seu pecado. O livro termina com um epílogo de histórias que estão fora da ordem cronológica, mas tem uma estrutura literária muito simétrica e interessante. As 2 histórias exteriores vêm do período anterior ao reinado de Davi, e elas comparam as falhas de Saul e as falhas de Davi, e como cada um deles machucou outras pessoas através de suas más decisões. As próximas sessões internas são sobre Davi e o bando de homens poderosos que foram lutar contra os filisteus. O que é interessante é que as 2 sessões têm histórias sobre a fraqueza de Davi na batalha. Então, em contraste com o Davi vitorioso dos capítulos 1 a 9, aqui nós vemos um Davi vulnerável, que depende de outros para ajudá-lo.
No centro do epílogo, tem 2 poemas que atuam como livros de memórias. Davi reflete sobre a sua vida e lembra de tempos onde Deus graciosamente o resgatou do perigo. Ele enxerga isso como momentos onde Deus foi fiel à sua promessa, de aliança a ele e à sua família. Os 2 poemas terminam olhando para trás, para a esperança da promessa de Deus de um futuro rei que irá construir o reino eterno. Esses poemas, no final, e a promessa de Deus aqui no centro, também se conectam ao poema de Ana lá no começo do livro. Essas passagens-chave, no começo, no meio e no final do livro, trazem todos os temas juntos. Apesar da maldade de Saul e Davi, Deus permanece trabalhando pelos seus propósitos redentores. Deus humilha a arrogância de Saul e Davi, mas exalta Davi quando ele se humilha. E a esperança futura desse livro vai muito além de Davi. Ela olha para o futuro, para o rei messiânico que um dia vai trazer o reino de Deus e a sua bênção para todas as nações. E é isso que os livros de Samuel contam.